Aleluia. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa e caminho no deserto, luz na escuridão. É assim que o meu Deus é. Glória seja dada ao Senhor. Ele está aqui. Ele já move no meio de nós. Ele toca os corações. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Ele está aqui. Ele está curando. Curando multidões. Nós o adoramos. Nós o adoramos. Ele está aqui. Não tenha dúvida disso. Nesta noite, Ele está aqui. Está curando os corações. Por isso eu o adoro. Por isso eu glorifico e exalto. E eu não estou me referindo a um Deus qualquer, não. Ele é um Deus que transforma histórias. Pode adorá-lo. Pode exaltá-lo, porque Ele é digno. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de promessa e caminho no deserto, luz na escuridão. Assim Ele é. Eu quero cumprimentar aqueles que já chegaram. Bem-vindos, Nilda Rabelo, Fabiane Mota, Angélica Bonfim, Célia Patrícia, Thelma Silva e Ariane Toledo. Deus abençoe e vamos convidar pessoas. Vamos compartilhar. Vamos juntos agora. Você que me acompanha ao vivo pelo Instagram, vamos juntos compartilhar usando o aviãozinho. Essa setinha que tem bem aqui no canto inferior, que você vai convidar pessoas usando esta ferramenta, porque no momento em que você toca nessa setinha, que aliás é a única seta que um crente pode enviar para o outro, você convida pessoas para estarem conosco, toda sorte de contatos da sua agenda, para estarem juntos com a gente, ouvindo a palavra e participando do momento da oração. Afinal de contas, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Ademais, a palavra ministrada traz resposta, alimento, vida e ânimo para o nosso coração. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é à toa que o salmista diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, aquele que não guarda a palavra no coração, cada um no seu coração, evidentemente, fica sujeito a pecar contra o Senhor. A estratégia para não pecar contra o Senhor é guardar a palavra no coração. E nós podemos colocar em prática este princípio através do aprendizado das Escrituras e da vivência daquilo que Deus tem para nós. Eliane Godoy, Aline Barros, Sirlene Lima, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Permita que nesta noite de terça-feira, 14 de junho de 2022, o Espírito Santo possa tocar na sua vida, completando a obra, operando o milagre e realizando o sobrenatural. Que Ele complete a obra, que Ele opere o milagre e realize o sobrenatural na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu ministério, na sua saúde, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua profissão, em cada área da sua vida. Que o Espírito Santo, que não é algo que se explica, mas que se acredita. Em Deus, nós não temos a mínima possibilidade de compreensão.
Porque ele não é explicável, e sim, ele é crível. Ou seja, o que eu devo estabelecer com ele é uma relação de fé e não de razão. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, fracassando na sua relação com Deus, porque desejam estabelecer um vínculo racional. Não se enverede por esse caminho, porque você não vai obter sucesso. Marleide, seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você não vai obter êxito se você insistir em tentar compreender com a sua mente, racionalmente, o caminho do Senhor. Apenas entenda que o caminho de Deus é perfeito. E não é pela explicação do homem, não é pela capacidade cognitiva, intelectual, humana. Eli Belfort, bem-vinda, Deus abençoe. E sim, pela fé. O meu viver com o Senhor, o meu relacionamento, o meu vínculo com Ele. Lilian, seja bem-vinda, Deus abençoe. Se dá pela fé. E fé não se explica. Vou repetir. Fé não se explica. Fé se vivencia. A minha caminhada com Deus deve partir de uma vivência, de uma experiência. Bem-vinda, missionária Edna Dantas, a nossa Edinha do programa Kairos. Não busque explicar o agir de Deus na sua vida. Não busque, não tente, não se aventure, não vá cair nessa bobagem. Ninguém explica Deus. Eu estou há 48 anos caminhando com Deus. 30 deles ministerialmente falando. Quase 23 como pastor. E eu não posso explicar o agir de Deus. Aliás, já nem tento mais. Porque eu sei que ele é inexplicável. Mas eu tenho buscado uma vida de comunhão com ele pela fé. Sim, nós temos que desenvolver relacionamento com ele. E não entendimento dele. Relacionamento com ele, não compreensão, não razão, e sim fé. Nesse contraponto entre fé e razão é que muita gente tem caído. Quem abraça a razão cai e acaba procurando alguma doutrina humana que se aventura a tentar explicar a origem das coisas, por exemplo. E nós temos algumas doutrinas, algumas filosofias e algumas linhas religiosas que se aventuram por esse caminho e vai dar em caminhos perigosos, porque acabam caindo fora do relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus não se explica, mas se vive, se vivencia. A caminhada com Deus se dá por meio de experiências, e experiências pela fé, não experiências pela razão. Não entre no caminho racional. Aliás, uma das grandes razões da destruição da igreja lá no velho continente, na Europa, é o racionalismo. Ele, atrelado ao materialismo e o humanismo, tem acabado com a igreja naquele lugar. Digo isto já por ter constatado in loco a situação da igreja na Europa. Jordânia Soares, bem-vinda, Deus abençoe. E, infelizmente, aqui no Brasil, muitos têm seguido essa linha de raciocínio, essa linha de comportamento. Eu preciso entender o que Deus está fazendo, eu preciso... Cuidado. Lembra do que nós ministramos do crente incrédulo anteontem. Não seja como Tomé, que andou com Jesus mais de 3 anos e de repente veio dizer assim: eu só acredito se eu ver.
Eu só acredito se eu verificar, se eu constatar, se eu puser a mão. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. E aí, dias depois, Jesus aparece no meio deles e fala: vem cá, Tomé, você não queria ver? Você não queria pôr a mão? Agora, porque você viu, você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque o nosso vínculo, nosso relacionamento com Deus se dá pela fé e não pela razão. Jaque Mel, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nosso relacionamento com Deus é pautado pela fé e não pela razão. Sabe por quê? Porque quem quer se enveredar pela razão cai em contradição. Inclusive, vem aquela máxima pergunta de todo dia que a gente escuta o tempo todo: posso fazer o que quero? Queridos, essa pergunta está tão enraizada na nossa natureza humana que a gente já vê as crianças colocando essa questão. Depois chega na adolescência, fica pior. E aí amadurece, vai para a juventude, para a idade adulta, complica ainda mais. Posso fazer o que quero? Queridos, no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, você vê o próprio apóstolo Paulo lidando com esse conflito. Daquilo que ele quer, não ser o caminho. Perceba como Paulo coloca isso de forma clara. Você pode ler o capítulo 7, depois você pode ler com calma o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Mas eu quero destacar aqui o versículo 15. Vem comigo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus te abençoe. Então, se você é levado pelo Espírito Santo a fazer aquilo que você não quer, não se sinta fora do seu espaço. Fazendo com arte, Deus abençoe. Porque nem mesmo compreendo, veja que não é razão, isso é Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Queridos, eu posso dar um exemplo aqui muito claro, falando de mim mesmo para não expor ninguém. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não compreendo por que estou aqui há 802 dias ministrando lives. Não compreendo meu próprio modo de agir. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não faço o que eu preferia estar fazendo outra coisa. Eu faço aquilo que eu não gosto de falar em público. Deu para entender que não é pela razão, e sim pela fé? Rosário Batista, bem-vinda, Deus abençoe. Não é a minha compreensão, e sim a minha fé, que é levada, é conduzida pela obediência. O apóstolo Paulo ele vai discorrendo aqui, é muito interessante esse texto, é muito importante. Eu gostaria muito que você o estudasse. Vai lhe ajudar bastante. Vai lhe socorrer muito nas suas escolhas. Porque nós não podemos, nós servos de Deus, não podemos escolher pela razão. Precisamos escolher pela fé. Perceba que nós não escolhemos pela razão, mas pela fé. Não pela razão, mas pela fé. Precisamos compreender que o agir de Deus não se baseia na mente humana. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que a nossa mente. Então não podemos limitar o agir de Deus à nossa capacidade cognitiva, intelectual. Perceba que
Paulo, Tata Silva, Deus abençoe, bem-vinda. Eu não faço o que eu quero. Elaine Oliveira, Deus te abençoe. Eu não faço o que eu quero. E o apóstolo continua dizendo no versículo 16, se eu faço o que eu não quero, e é o caso dele, eu consinto que a lei é boa. Quando eu faço o que eu não quero. Por quê? Porque já não sou eu que faz. Se eu fizer o que eu quero, não sou eu, é o pecado que habita em mim. Se eu fizer o que eu quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Sandra Costa, bem-vinda. Karen Pedro, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, isto é Paulo dizendo, versículo 18, não habita bem nenhum. Em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Glória a Deus, Fabiane. Deus seja louvado por isso. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque eu quero o bem, mas eu não consigo efetuá-lo. Paulo, apóstolo Paulo dizendo isso. Eu quero fazer certinho, mas não consigo. Não dou conta. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, versículo 19, mas o mal que eu não quero é o que eu faço, ele está sempre à minha porta. Veja como este texto esclarece algumas questões para nós que nos levam a perceber que não é pela razão, nem pela compreensão, mas é pela fé. Porque ao querer fazer o bem, diz o apóstolo no versículo 21, eu encontro a lei do mal que reside em mim. Só no tocante ao homem interior, que é o espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Queridos, veja o conflito. Eu posso fazer o que quero? Você começa a analisar esse texto de Romanos capítulo 7. Eu vim aqui abordando com vocês a partir do versículo 15 até o 21. Alguns versículos que trazem uma linha de conduta que Paulo apresentava referente à sua vida. Então isso deve nos balizar nas nossas escolhas. Ou seja, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo do Espírito que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, diz o apóstolo Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas se faço o que eu quero, caminho no tocante ao pecado que habita em mim. Veja o conflito entre o homem interior e o pecado que habita em mim. O homem interior, o espírito, ele está mais no profundo. E o pecado, ele está mais na superfície, no corpo. Então eu preciso mergulhar no profundo para resgatar o espírito, o homem espiritual, para definir as minhas escolhas. Lembra que ontem a gente falou sobre lugar secreto? Entra no teu quarto, Mateus 6,6. Quem perdeu essa live está salvo. Como a anterior que eu mencionei sobre a questão de crente incrédulo, também está salvo. Basta você recuperar as lives anteriores aí. Perceba que quando a palavra traz esta referência, ela nos mostra como é que nós vamos fazer as nossas escolhas. Afinal de contas, para que eu possa entrar no lugar secreto, Mateus 6,6, o que falávamos ontem, vós quando orares, orareis assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto, ele já está no lugar secreto, que tudo vê em secreto e te recompensa. Então eu vou escolher o lugar secreto, que é o lugar de comunhão. Explicamos isso bem explicado na live anterior. Então se eu escolho o lugar secreto, se eu escolho o lugar de comunhão com Deus, não é para fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero? Ora, poder até pode. Mas a questão que o próprio apóstolo fala numa outra oportunidade é que eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Posso fazer
todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Numa outra tradução é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu devo fazer. Poder até posso, mas não devo. Não me convém. E eu vejo um tanto de gente, até de certa forma imatura. Eu posso fazer o que eu quero. Posso. Mas poder pode, depois você arque com as consequências. E usa isso como justificativa. Peraí, vem cá, vamos dar o exemplo que a gente mencionou ontem? Vem cá. Crente incrédulo, anteontem na verdade. Crente incrédulo, tá pedindo um sinal? Olha lá, lá vem o sinal. Essa geração não receberá outro sinal, senão o sinal de Jonas. Ué, Jonas recebeu uma ordem do Senhor. Busca isso lá em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas recebeu uma ordem do Senhor. Dispõe-te e vai para Nínive. Jonas se dispôs, mas foi para Tarsis. E aí o que ele fez? Pagou a passagem, entrou no barco e se mandou. Ué, mas ele podia ir para outro lugar? Podia. A questão é, não convinha, não devia. E porque ele fez o que não devia, ele fez o que ele quis, deu ruim. Será que eu posso fazer o que eu quero? Queridos, sem sombra de dúvida, pode, mas não deve. Sem sombra de dúvida, pode, mas não convém. Carla Moraes, Márcia Oliveira, Jaide Jesus, Francinete Ferreira, Andréa Pereira, sejam bem-vindas. Rita de Cássia Carvalho Silva, Deus abençoe. Luana, seja bem-vinda. EP Oliveira, César Herr, Simone Miranda, pastora, seja bem-vinda. Ana Caroline, Gabriela Rocha, Deus abençoe vocês. Os comentários deram uma paradinha aqui, por isso que engasopou um pouco. Mas agora vai. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas eu devo fazer. O exemplo de Jonas, o sinal de Jonas é muito claro. Ele podia ir para outro lugar? Bom, poder podia, mas não devia. Quer dizer que se você quiser fazer alguma coisa, você pode? Pode. Mas será que deve? Não seja crente incrédulo. Escolha o lugar secreto. Vai somando. Queridos, as lives. Por isso que eu faço lives breves, já que são diárias. Se a gente fizesse live 2 vezes por semana e tal, talvez fizéssemos uma live mais longa e tal. Alessandra Souza dos Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Mas como as nossas lives são diárias, nós tomamos o cuidado de fazer de uma forma didática, linkando os assuntos, os temas, e todas as lives são catalogadas por temas, quem acompanha os nossos canais sabe disso, e estão disponíveis. Aí você vai acompanhando numa sequência de edificação. E eu hoje falo com um pouco mais de tranquilidade, minha voz melhorou um bocadinho. Tô bom ainda não, mas melhorou um bocadinho, vamos que vamos. Tivemos nossos perrengues de hoje, as nossas lutas, os nossos desafios, foi fácil não. O dia foi tenso. Mas seguimos em frente, sabendo que não é o que eu quero. Ciente de não é o que eu gostaria. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Porque se perguntar, Alexandre, o que você gostaria de estar fazendo neste exato momento histórico? Bem, relaxando. Fim de noite. Já tranquilo, banho tomado, pijamão, descansando, próximo ao repouso noturno para um novo dia. Seja bem-vinda, Giovana, Cristiana Rodrigues, Deus abençoe. Mas é isso que o Senhor quer? Nananina não! Nananina não! Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. O que é que o Senhor quer? Eu escuto isso há mais de 2 anos. Eu escuto isso desde março do ano retrasado. Pregue cura através da palavra de Deus. Suki Cabral, bem-vinda, Deus abençoe. E falar de cura é falar do problema. Porque ninguém traz a solução sem apontar o problema. E esta é a razão pela qual a gente sabe que, de certa forma,
não é uma palavra tão assim atrativa e que junta centenas de pessoas, não é mesmo? Nem todos querem, na verdade, uma palavra de exortação, de ensino para trazer crescimento. A maioria quer ser ministrado, receber palavra de eis que assim diz o Senhor, e você vai isso, e vai acontecer aquilo, e depois mais outro aquilo, e tanto aquilo, e você vai fazer, e Deus vai agir. Amém. Glória a Deus. Deus fala conosco assim também, mas não é assim o tempo todo. O tempo todo, sim, ele fala na palavra. E disso eu não tenho dúvida. O tempo todo ele fala na palavra. Isto sempre. Eventualmente ele pode falar, eis que assim diz o Senhor, plá, 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 plá. Mas não é sempre. Não busque sempre o que é para ser pontual. E não busque pontualmente o que é para ser sempre. Porque a gente buscando a Bíblia pontualmente. De vez em quando. Ou de vez em nunca. Alane Silva, bem-vinda. Deus abençoe. E a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Errais em não conheceres as Escrituras. Já parou para pensar nisso? Posso fazer o que quero? Nos dias de hoje, liberdade. Ora, está na Constituição, artigo 5º. Bom, já fui advogado, posso falar até o artigo. Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, dos direitos e garantias individuais. Beleza. Mas nós estamos diante da palavra de Deus, que vem antes da Constituição da República Federativa do Brasil. Posso fazer o que quero? Poder pode. Mas será que convém? Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E às vezes o camarada faz o que dá vontade. Faz o que ele quer. E dá ruim. E quebra a cara. E se estrupia. E vem todo moído. Exemplo. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra do que quis fazer o mais moço? Me dá cá a minha parte da herança que eu vou me embora. Perna para que te quero. Caiu no mundo. Quebrou a cara. Ele fez o que ele quis. O pai impediu? Não impediu. Deus não vai te impedir de fazer o que você quer. Sabia disso? Mas você vai arcar com as consequências. Sabia disso também? Deus não impediu Jonas de pegar o barco, embarcar no barco em direção a Tarsis. Deus não impediu. Mas deixou vir a tempestade. Depois deixou Jonas passar uma temporada na barriga do peixe. Até ele criar juízo. Deus não impediu, na pessoa daquele... Na verdade, na parábola do filho pródigo, o pai, ele tipifica o próprio Senhor. O Senhor não impediu, como aquele pai não impediu o jovem de ir. Polipaiano, Deus abençoe. Não impediu. Não impediu. Ele poderia ter impedido? Poderia. Não dou a sua parte da herança, eu estou vivo. Já viu a herança de pai vivo? Pois é. Aquele filho quis a herança do pai vivo. Me dá o que eu tenho de direito. Mas herança é direito pós-mortem. Aí falo de novo como advogado. É pós-mortem. Você já viu alguém pedir a herança com o pai vivo? Pois é, mas aquele garoto foi atrevido. Eu quero a minha parte agora. O pai não impediu. O pai vendeu lá, repartiu e deu ao menino que era dele. Neuma Maria, bem-vinda, Deus abençoe. E deu ruim, não deu? Diz a Bíblia que sim. Ele foi, começou a gastar, veio para aquele país para onde ele foi, uma fome miserável, uma crise lascada, e ele ficou miserável, ficou pobre. Cidinha Batista, bem-vinda, Deus abençoe. Aí botaram ele para cuidar de porcos. Imagina, um filho querido, muito rico, vai cuidar de porcos. E ele desejava saciar sua fome, ele tinha fome com a comida dos porcos.
E queria saciar sua fome com a comida dos porcos. E não podia. E ele se lembrou. Na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de pão. Eu vou voltar. Eu não devia ter saído de lá. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Deus não vai te impedir de fazer o que você quer. Eu posso fazer o que eu quero? Pode. A questão é, convém? Deve fazer? As consequências virão. Não tenha dúvida disso. Atenção! E a melhor forma de verificar isso é entrando no lugar secreto. E a gente vai para o assunto de ontem. Relacionamento com Deus. Tendo relacionamento com Deus, Liliane Henrique, bem-vinda, Deus abençoe. Tendo relacionamento com Deus, eu vou conhecer a vontade dele. E vou conseguir alinhar as minhas escolhas. Hoje nós estamos tratando, de um modo geral, de escolhas. Aí eu vou conseguir alinhar as minhas escolhas com a vontade dele. Quando eu estiver no lugar secreto, que é o lugar de comunhão, que é o lugar de relacionamento, que é o lugar de intimidade com Deus. Então que juntos nós consigamos escolher a vontade do Pai. Como Paulo, o próprio apóstolo, também escreve na mesma carta aos Romanos, só que no capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Olha as escolhas. Vai escolher o mundo? Não. Transformai-vos. A escolha tem que ser outra. Pela renovação da vossa mente. A fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para quem escolhe aquilo que a gente está tratando. Não o que quer, mas o que ele quer. E é disso que Paulo fala na sua escrita no capítulo 7 desta carta aos Romanos. Veja lá. Eu trouxe aqui este capítulo para você estudar mais tarde e enfatizo novamente. Analise comigo. Porque o bem que eu prefiro, não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Versículo 19. Mas antes disso, você vai encontrar no versículo 15, o apóstolo dizendo: nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Cristiane Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Pois não faço o que prefiro, e sim o que eu não quero, o que eu detesto. É a mesma coisa. Quer comer chocolate, mas vai comer alface. Quer comer hambúrguer, mas vai comer legume. Quer comer pizza, mas vai comer verdura. Quer comer lasanha, mas vai comer peito de frango. É necessário entender que não é o que eu quero, mas é o que ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito dele. E aqui do versículo 13, na verdade, 14 até o 23, do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai tratando desse confronto, desse conflito entre o bem que ele quer, mas não consegue, e o mal que ele não quer, mas faz. Olha o conflito. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei. O homem interior é o espírito. Mas a lei que reside em mim é a do pecado. Então, se eu faço o que não quero, versículo 20, já não sou eu quem o faz, assim o pecado que habita em mim. Então você vai deixar o pecado que habita em você e em mim nos governar, ou o homem interior. Mas o homem interior, ele é alimentado no lugar secreto de comunhão com Deus.
Não entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto e que vê no secreto e te recompensa. Mateus 6:6, live de ontem. Não seja crente incrédulo. Não seja crente incrédulo. Como Tomé. Jeane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Mas receba esta palavra. Receba esta palavra. Olha, versículo 23, ele arremata. Eu vejo nos meus membros, o apóstolo Paulo dizendo, Romanos 7:23, eu vejo nos meus membros outra lei. Ele olhava para as mãos dele, para os membros dele. Ana Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. Leia este capítulo. Sobretudo esta parte que eu mencionei, dos versículos 13, 14 até o 24. Medite nesta palavra. É uma palavra muito densa, e eu não vou aqui ficar entrando em quesitos e aprofundando teologia e doutrina, não há necessidade. Não há necessidade. Você pode fazer a sua leitura, claro que estarei à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, como sempre. Agostinha de Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Mas a nossa ideia aqui, através das lives, depois nós vamos ligando o assunto de uma live com a de outra, e seguindo em diante. Anteontem completamos 800 dias ministrando live todo dia, já estamos no 82º dia. Jaciane Lira, bem-vinda, Deus abençoe. E vamos em frente, ensinando, ministrando, edificando e trazendo cura através da palavra de Deus. Finalmente eu quero orar com você. Receba esta palavra. Se chegou um pouquinho depois, não tem problema, eu deixo a live gravada para você assistir do início e compartilhar e convidar outras pessoas para ouvir e também comentar, participar, interagir. Fique à vontade. Fica à disposição aqui no Instagram, no GTV, né? Fica à disposição no Facebook, lá no nossa fanpage. Fica à disposição no nosso canal, no YouTube. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, interagir, fazer observações, perguntas, se assim o desejar. E a gente vai buscando edificar. Eu não tenho todas as respostas, nem penso nisso de longe sequer. Na verdade, tenho mais perguntas do que respostas, mas se porventura alguém me fizer uma pergunta e eu não souber responder, eu prometo que vou procurar alguém que sabe mais que eu para trazer a resposta. Contudo, podemos sim alinhar com a palavra para crescer juntos diante do Senhor. Eu quero orar com você para a gente concluir, para não ficar cansativo, né? Então daqui a pouco vocês já estão, que cara chato. Vamos orar. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco neste momento, ouvindo a Tua palavra e recebendo a direção do Teu Espírito. Visita cada lar, cada família, cada ministério, cada parentela dos meus amados irmãos e irmãs. Completa a Tua obra, cura os enfermos, entra com provisão na vida dos desempregados, daqueles que precisam, Senhor Deus, de uma resposta financeira, profissional, no trabalho, na empresa, no órgão público. Tem misericórdia daqueles que têm, Senhor Deus, pendências em causas na justiça, em documentações que estão paradas, aguardando liberação, documentos, aguardando perícias, aguardando análises. Senhor Deus, tem misericórdia. Possa o Teu Espírito agir de forma poderosa e sobrenatural, liberando os documentos, liberando as respostas da entrevista de emprego, da perícia do INSS e assim por diante. Aquilo que precisa ser autorizado, Deus tem a última palavra. E no que tange à saúde, tem misericórdia, entra com providência, com cura na vida dos enfermos, sejam eles enfermos do corpo, da mente, da alma ou do espírito.
Estende as tuas mãos, Pai, e completa a tua obra na vida daqueles que precisam de uma palavra de cura. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é Jeová Rafá. Estende as tuas mãos, Pai. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Na vida daqueles que precisam ainda de uma resposta em casa, na família, no casamento, com os filhos. Tem misericórdia, Senhor Deus. O Senhor conhece cada necessidade, cada demanda, tanto dos que estão conosco, como também destes cujos nomes estão nos cadernos de oração. Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Completa a tua obra na vida do teu povo, Senhor Jesus. Desperta, salva aqueles que estão orando por cura, por livramento, por restauração, por salvação dos seus entes queridos. Senhor, tu és o Deus Espírito Santo, que convence do pecado. É o Senhor que faz isso. Portanto, a nossa função apenas é anunciar a tua palavra. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor complete a obra em nome de Jesus. Estende as mãos, Senhor Deus, na vida daqueles que precisam de uma resposta urgente. Na área determinada em que estão carentes. O Senhor conhece aqueles que estão com problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico e afins, doenças psicossomáticas. O Senhor sabe cada uma delas. E o Senhor tem a resposta para todas elas. Por isso, nesta noite, Senhor, eu abençoo e libero uma palavra de vitória, mas não por aquilo que nós queremos, e sim por aquilo que está no teu coração. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus complete a obra na sua vida, que esta palavra, Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe, possa ministrar o seu coração e que você possa, eu sei que é uma palavra bastante rica em detalhes, se for o caso, assista novamente, se você puder fazê-lo, vai lhe ajudar, para que amplie a sua compreensão e a sua visão daquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe, te proporcione uma noite de paz e descanso, de refrigério e de renovo. E uma quarta-feira abençoada, vitoriosa e cheia de graça. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário, às 22h30. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus, um abração. Cuidem-se bem e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Receba a visita do Senhor. Boa noite.